E se nas profundezas geladas do Ártico algo antigo e faminto despertasse, capaz de esmagar submarinos como se fossem de brinquedos? Aliás, capaz de destruir tudo em seu caminho, pois esse é o ponto de partida de Kraken, o novo filme russo de 2025, que mistura a suspense militar com o terror de uma criatura lendária. Mas será que o filme realmente cumpre o que promete? Ou se perde nas próprias águas profundas? Venham comigo, pois eu vou trazer um resumo desse filme e uma crítica e monster análise completa do Kraken. Então, sem delongas, eu sou o Johnny e esse é o Mysterium TV. Vamos lá começar pela história. O filme se passa em um futuro próximo, quando os cientistas russos iniciam um ambicioso projeto no Ártico, explorando áreas do oceano nunca antes mapeadas. A ideia era perfurar e extrair recursos. Bem, mais ou menos. Mas durante a expedição submarina, algo impensável acontece. Eles despertam uma criatura colossal que estava em estado de hibernação nas profundezas. A narrativa começa no mar da Groenlândia, onde um submarino russo, Ataman Yermak, comandado pelo primeiro capitão do escalão Alexander Voronin, sofre um incidente inexplicável. E galera, a bordo do submarino havia um armamento ultra secreto, que se caísse em mãos erradas, seria um desastre total. E então, passado um tempo, para a missão de busca, a marinha despacha o submarino Zapolyari, sob comando do capitão do segundo escalão, Viktor Voronin, irmão mais velho do comandante desaparecido com sua tripulação. A presença do contra-almirante Olshansky é imposta pelo alto comando para manter Viktor sob controle, já que a operação envolve interesse pessoal e um segredo militar de alto nível. O objetivo oficial é achar sobreviventes e, se necessário, destruir o armamento de Yermak. Enquanto o submarino avança, outra frente da história revela o gatilho do desastre, onde pesquisas geológicas e industriais numa estação polar estrangeira perturbam uma criatura colossal adormecida nas profundezas. O Kraken. O monstro emerge, desencadeia uma sequência de ataques no setor. No decorrer do filme, o monstro emerge, desencadeia uma sequência de ataques no setor. E pouco depois, esmaga uma plataforma de perfuração norueguesa. E dessa vez, todos puderam ver o predador extremamente colossal, abissal, inteligente e territorial que é o Kraken, um monstro de centenas de metros de comprimento, talvez quilômetros. É uma criatura muito grande, talvez seja maior que o próprio Godzilla, para vocês terem uma ideia. Vocês curtem histórias de vampiros com muita violência e mitologia brasileira também? Ah, então vocês precisam conhecer o livro Eternidade Sombria, uma história de vampiros que funde os mitos europeus e brasileiros, trazendo uma trama repleta de mistérios, violência e a luta incessante entre cruéis e astutos vampiros, lobisomens e até poderosas bruxas, cujo seu poder origina dos nossos deuses tupiniquins. Tudo isso e muito mais você encontra em Eternidade Sombria. E se vocês querem conhecer essa história, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e fixado nos comentários
os links para vocês comprarem o livro, que a propósito eu já li e garanto que vocês vão adorar a história de Jade, a história de Maria e de todo o caos que gira ao redor delas. Vale muito a pena. O submarino rompe o gelo, recolhe 2 sobreviventes estrangeiros ligados àquela estação geológica, Julia Brown e o técnico Oscar. Eles confirmam que atividades no subsolo podem ter acordado a criatura, que agora persegue qualquer fonte de ruído e vibração, inclusive submarinos. O monstro, atraído pela presença da nave russa, passa a persegui-lo e tenta destruir o casco. A tensão cresce quando Olshansky exige atacar com torpedos a criatura. Victor hesita porque cada ruído é um convite para o Kraken destruí-los. Mas então a ordem é cumprida e, claro, dá errado. O ataque não faz cócegas na criatura e o setor de torpedos fica comprometido, deixando a nave praticamente desarmada. Sem poder de fogo, Victor aposta no que sabe sobre predadores abissais. Silêncio absoluto, fazendo com que eles não o encontrem. E então é estipulado um regime de silêncio dentro do submarino. Tudo isso na esperança de enganar a ecolocalização do Kraken. E sim, a manobra funciona por hora. É a brecha para que eles possam chegar na bacia de Nansen, onde sinais fracos sugerem o casco da Ataman e Ermac no fundo. Vem então a parte de resgate submerso. A tripulação do submarino lança um submarino menor de resgate para acoplar ao casco de Ermac. E a cada acoplagem, um pequeno grupo de náufragos é trazido de volta, sempre cronometrando janelas de silêncio para não atrair o Kraken. E galera, entre os sobreviventes está o próprio Alexander Voronin, e vivo, claro, exausto e carregado pela culpa por ter mantido a missão secreta e trazido a tripulação até ali. O reencontro entre os irmãos é rápido e tenso. Eles ainda precisam tirar o resto da equipe e decidir o que fazer com o armamento secreto. O Kraken, porém, retorna. O monstro golpeia o gelo e a coluna de água, aproximando-se do fundo. Com a seção de armas comprometida e a criatura rondando, os irmãos acabam concluindo que não conseguirão escapar lutando. Resta a opção extrema embutida no protocolo do armamento da Ermac, acionar a autodestruição, de modo a usar a carga como isca e aniquilação, atraindo a criatura para o ponto de autodetonação. Uma espécie de mata-mata que só funciona se a criatura permanecer grudada no casco do submarino por tempo suficiente. E então a execução do plano é um balé de silêncio e sacrifício. O navio dos Apoilari coordena a evacuação final da Ermac com o batiscafo, enquanto emite ruídos falsos e micromanobras para chamar a atenção do Kraken no tempo certo. A Ermac, agora telecomandada, preparada para a autodestruição, fica como isca. O Kraken abraça o casco, tentando rasgar o metal para alcançar as vibrações internas. É aí que o protocolo dispara, e então um dispositivo nuclear que estava dentro do submarino explode, engolindo a criatura em meio a detritos e toros de gelo, e também elevando um laser tão poderoso que chega até o espaço, desativando de vez por todas o armamento secreto e eliminando o Kraken. Já os Apoilari, com Victor ao leme e Alexander entre os resgatados, emergem de volta ao gelo ártico, danificado, mas navegável, e a tripulação retorna à sua cidade natal com os sobreviventes a bordo e a sensação agridoce de vitória estratégica e perdas pesadas.
Biologia e design do Kraken. O monstro combina tentáculos de lula gigantes com fotoforos bioluminescentes, semelhantes aos de peixes abissais, dando-lhe um visual adaptado ao ambiente de profundidade e soberanamente assustador. Esse design foi desenvolvido em parceria com biólogos para garantir o realismo impressionante. O monstro nunca é mostrado completamente, mantendo o mistério, e normalmente aparece em ambientes escurecidos, o que reforça sua percepção como uma ameaça ancestral e imensa. E claro, também para esconder, mascarar alguns problemas de efeitos especiais, obviamente. Mas vamos lá. O Kraken foi despertado em um estado de anabiose por ações humanas. Atividades geológicas em uma estação polar fez isso. E então agora ele apresenta comportamento predatório inteligente, perseguindo fontes de vibração mecânica e também ondas de rádio, o que sugere algum tipo de inteligência ou instinto nessa criatura. A abordagem do Kraken é totalmente furtiva, preferindo emboscar, atacando estruturas como plataformas e submarinos com força devastadora. E embora seja uma criatura fictícia, seus traços remetem a lulas e polvos gigantes da vida real, que já inspiraram lendas marítimas por seu tamanho e aparência marcante. Em debates acadêmicos é comum relacionar o Kraken a lulas gigantes e colossais, principalmente as colossais, que podem ultrapassar os 12 metros de comprimento e ter protagonizado incidentes reais, como ataques a embarcações durante o século XIX. Falando por mim, galera, eu gostei do Kraken, porém eu mal vi ele direito. Filme muito escuro, o Kraken não aparece inteiro, isso não seria um problema, pois os próprios tentáculos já seriam suficientes, talvez o bico dele. Faltou mais uma pegada violenta, faltou mais cenas de ação, faltou mais Kraken. A melhor cena, na minha opinião, é a parte onde o Kraken destrói a plataforma petroleira. É petroleira que fala? Eu não sei, desculpem, me corrijam nos comentários. Mas dito tudo isso, vamos para a nossa crítica, onde vou trazer os pontos positivos e negativos desse filme. Vamos lá, começando pelo positivo. O visual do monstro é um dos grandes trunfos desse filme. A equipe trabalhou com biólogos para criar algo que parecesse plausível, com tentáculos inspirados em lulas gigantes e bioluminescência de criaturas abissais. Mesmo sem mostrar o bicho em detalhe o tempo todo, o suspense funciona e a ameaça é convincente. Porém, é escuro demais. Mas bem, estamos falando do ponto positivo agora. Clima claustrofóbico. As cenas dentro do submarino são tensas, lembrando vários clássicos do gênero. E o uso do silêncio total para escapar do Kraken rende momentos de tensão. A trama familiar e o conflito entre os irmãos Voronin dá uma camada emocional interessante. A luta não é só contra o monstro, mas também é um jogo contra o tempo para eles encontrarem o submarino perdido e salvar toda a tripulação. É como se fosse dois filmes em um. Por exemplo, se não tivesse o Kraken nesse filme, ele funcionaria como um filme de resgate. E temos aqui uma escala épica. É raro ver produções russas com tanto investimento em efeitos visuais. Os submarinos ficaram surpreendentes. E nesse ponto o filme entrega tudo, algo realmente interessante no cenário internacional. Já os pontos negativos também são muitos, como o ritmo irregular, onde algumas partes no meio do filme alongam demais e tem toda essa burocracia militar, os diálogos expositivos, isso quebra demais a tensão que o filme constrói tão bem nas sequências de suspense. E também temos pouca exploração do monstro. Apesar do Kraken, entre aspas, ser a estrela, ele tem pouco tempo de tela, é sempre mostrado de forma parcial ou indireto ou em ambientes muito escuros.
funciona para criar um certo mistério, mas pode frustrar quem esperava mais ação. No final do filme, pelo menos nos 5 minutos finais, ele precisava aparecer de forma mais constante, mas não tivemos isso. Final previsível, galera. O final do o sacrifício do submarino como isca e a explosão final lembram soluções já vistas em outros filmes de monstros. A execução é boa, mas não traz tanta originalidade. E também temos personagens secundários muito pouco explorados e sem sentidos, pois fora dos irmãos Voronin e do almirante, o resto da tripulação carece de profundidade, servindo mais como peças de tabuleiro do que como pessoas memoráveis. Resumindo, Kraken acerta ao unir suspense submarino com a mitologia de um monstro lendário, entregando uma experiência tensa e visualmente impactante, mas sofre com problemas de ritmo, excesso de diálogos e uma resolução pouco inovadora. O resultado é um bom entretenimento para os fãs de filmes de criaturas e thrillers militares, mas que deixa a sensação do que poderia ter ido além. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, compartilha e se inscrevam no canal. E também comenta aí, vocês estão interessados em assistir o filme do Kraken? Vamos debater sobre isso aqui embaixo.